Pessoal, sejam bem-vindos a essa oportunidade sem precedentes, onde a gente dessa vez tem a participação de uma pessoa que tem propriedade para estar transmitindo para vocês hoje um conhecimento que é basicamente um segredo, né, no nosso dia a dia. Não tem mistério nenhum, porém, até chegar aqui, até chegar ao beabá que a Jennifer vai passar nessa aula. Muitas pessoas antes de nós desperdiçaram muita resina, gastaram muita hora na frente do computador, perderam a cabeça, compraram impressora, jogaram impressora fora, compraram uma, compraram outra, desistiram. Eu, particularmente, fui uma pessoa que desistiu disso aqui há um tempo atrás, porque eu não tinha e não tive muitas vezes uma oportunidade como a que vocês estão tendo agora aqui nessa aula de aprender isso aqui de um jeito simples, de um jeito objetivo, em um caso real, em uma situação real. Vocês vão ficar com a Jennifer nos próximos aí, sei lá, 60 minutos, o que passar não interessa, tá? A Jennifer vai se apresentar rapidinho aí para vocês ela já deve ser conhecida de muitos de vocês, e ela vai conduzir essa aula para vocês, explicando qual é o protocolo que ela utiliza no dia a dia de laboratório dela para obter resultados seguros e previsíveis com modelos alveolares, tá? A partir disso aqui, vocês vão poder trabalhar tranquilamente com trocéis refratários, cerâmica feldspática, enfim, tá certo? Jennifer, a bola tá com você. Vamos nessa. Tá bom? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, né? E eu fico muito feliz que pensou em mim para dar essa aulinha e algumas quantas outras que virão pela frente, se Deus quiser. E, bom, me apresentando um pouquinho, eu já lido com o Exocad há uns 2, 3 anos. Faço praticamente a parte de CAD, CAD-CAM, impressão, absolutamente tudo que tiver dentro de um laboratório para saber de Exocad, eu vou saber pelo menos um pouquinho. E eu sei, eu sei fazer alguns trabalhos um pouquinho melhores que outros, né? Mas vamos lá. A gente escolheu então um casinho de 6 elementos sobre dente para fazer um modelinho alveolar bem simples, rápido, nada muito extenso, mas que a gente vai explicar o passo a passo para desmistificar um pouquinho isso, né? O CAD, ele não é complicado, mas tem, na minha opinião, pouca gente que sabe realmente lidar com ele e que às vezes não tem muita informação. A gente não encontra realmente muito conteúdo fora dos cursos específicos, né? E embora o Exocad ele seja muito intuitivo, aprender sozinho é bastante complicado. É bastante complicado se tu não tem uma base, a pessoa realmente vai acabar se sentindo perdida. Então, a gente vai iniciar com o projeto, a gente vai iniciar com o projetinho na nossa área de montagem aqui, né, da pré-visualização, e vamos dar sequência, então, nos modelinhos. Então, a gente tem a nossa área inicial do Exocad. Esse aqui, no caso, é o 3.2, tá? Ele é um pouquinho diferente das outras versões, um pouquinho mais atualizada, mais melhorada. E como que a gente inicia tudo isso, tá? A gente vai colocar o nosso cliente. No caso, aqui eu vou colocar como nome do ateliê, que já tá ali, né? Vamos colocar nosso paciente como paciente de modelo alveolar e o técnico, que sou eu, no caso, né? E aqui, pessoal, então, a gente tem a nossa arcada superior, nossa arcada inferior, e a gente vai fazer os 6 elementos anteriores, de 13 a 23, no caso. Vai clicar em cima do elemento e aqui a gente entra em outra página, as configurações dos materiais a serem utilizados, tá bom? Daí aqui a gente tem uma infinidade de coisas. Resumindo um pouquinho, se a gente for fazer uma coroa anatômica, com anatomia no caso, né, a gente vai utilizar a coroa anatômica. Para coroas estratificadas, independente se for zircônia ou se for métalo, por exemplo, a gente vai usar coroas reduzidas. Num geralzão, assim, essas duas aqui são as que eu mais utilizo, das coroas e coppens. Quando a gente vai falar
falando um pouquinho de outras coisas, né? Só para resumir mesmo, quando a gente for falar de planejamento virtual, a gente vai utilizar pontículos anatômicos. Pontículos reduzidos é para outra coisa, tá? Planejamentos com inglês, em geral, eu também só utilizo esse aqui. Eu não utilizo nem em lens simples, e quando eu vou fazer facetas, eu não utilizo o vinir. E em outro vídeo eu vou explicar o porquê disso. Eu utilizo bastante o enceramento anatômico, o reduzido e o côncavo encerado. E a partir daqui são as partes de próteses removíveis. Talvez em algum outro momento a gente pode entrar nessa questão. Aqui para barras e dentição residual. Geralmente quando a gente já coloca um elemento aqui e a gente adiciona ele ou como coroa anatômica ou como enceramento anatômico, o antagonista já vai puxar automaticamente. Vocês vão ver aqui no próximo passo. Para a coroa reduzida, isso também acontece no Exocad 3.2, tá? Nas versões anteriores não acontecia, tu tinha que colocar manualmente isso. Aqui a gente vai colocar como enceramento anatômico, independente se é zircônia ou se é cera, tá? No caso, como vão ser facetas, a gente pode colocar cera, mas aqui não vai modificar muito o material, porque agora a gente não está mexendo com espessuras. E essas espessuras a gente pode modificar lá dentro depois, tá bom? Tanto a espessura mínima quanto o espaço de cimento. A única coisa que a gente tem que se atentar é, apareceu as opções e os parâmetros aqui. Se tivesse algum implante, a gente ia ter que selecionar alguma dessas opções, tá? Mas como a gente não tem, a gente não mexe nisso. E scans adicionais. No momento, a gente não tem scans adicionais. E escanear enceramento. Neste caso, esse é um caso real, tá? Então, ele, no fim, ele já foi feito. Nós já entregamos as coroas para paciente. E foi feito um caso digitalmente. Se a gente já tivesse pego esse salvo, esse STL do escaneamento, a gente deixaria, não, faça um scan. Mas como a gente não vai puxar isso, a gente coloca para desenhar digitalmente, que daí a gente não vai puxar esse escaneamento do enceramento que a gente fez previamente lá, quando a gente combinou com o dentista que a gente ia fazer o planejamento digital. A gente seleciona as peças que a gente quer. Aqui, ó, ele já puxou. Não, não, eu queria só fazer uma pergunta de leigo mesmo aí. Ah, tá. Eu Fale. acompanhei tudo aí. Então, a partir do momento que eu clico ali, você clicou no 13, né? Uhum, O programa automaticamente ele já conversa comigo e já lança essas opções do tipo de trabalho que eu tenho que inserir, correto? sempre. Eu Uhum, eu não seleciono os 6 para depois ir para aquela etapa. Eu clico no dente, aparece não, aquilo ali. exatamente. Perfeito. Pronto. Aí você seleciona o tipo Exatamente. de trabalho e aí é que você vai selecionar a quantidade de dentes. Exatamente. Uhum. Perfeito. Entendi. Tá bom. Pode seguir aí, tranquilo. No caso, isso, explicação prévia, assim. A gente está fazendo um modelo alveolar aqui, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, um planejamento, eu já faço de forma diferente. Mas daí isso fica para outra aula, tá? O que que a gente tem que fazer aqui agora, tá? Como esse é um modelo digital e muitas pessoas ignoram isso na hora de realizar seus modelos e de imprimir. Aqui embaixo, a gente tem método de scan. Quando a gente abre essa aba, chega a ser até um pouquinho assustador porque tem bastante coisa aqui, né? Ele te mostra alguns modelos de articulador, algumas coisas. Mas, basicamente, quando a gente tem uma moldagem digital, a gente tem quase que a obrigação de colocar como moldagem digital, porque depois isso vai ser impresso. E eu vejo que não te diria que dá problema, tá? Mas é sempre bom a gente indicar para o nosso software o que que é digital, o que que foi escaneado digitalmente, veio do dentista para nós, e o que que é modelo que a gente imprimiu. Imprimiu não, que a gente escaneou em bancada, no laboratório, no caso. Quando a gente escaneia em bancada, a gente coloca essa opção aqui, ó, dois modelos em oclusão. Quando a gente recebe um escaneamento,
a gente coloca como moldagem digital, principalmente pelo fato que a gente vai imprimir esse modelo depois, né? E aqui a gente tem a opção de cores de dentes, né? Não tem a necessidade de realmente colocar isso aqui, tá? Mas a gente coloca porque daí lá dentro, quando a gente for utilizar algumas opções para ver o dente, a gente pode se aproximar a cor mais natural que o dentista mandou pra gente, né? Ter uma melhor visualização de como ficaria isso. Vamos colocar um a um aqui só para ter alguma coisa ali. E a gente sempre tem que salvar esse projeto previamente. Aqui a tela mudou um pouquinho, ó. Aqui na parte de pré-visualização 3D, ele está indicando para a gente que não tem nenhum dado de scan disponível ainda, mas abriu uma pasta que é a nossa pasta inicial de projeto. Ele criou o teu Dental Project e o teu Preview, que é basicamente essa telinha inicial aqui, e ele já deu o comando para iniciar esse, esse projeto, esse modelo que a gente vai fazer, né? Se nós fôssemos iniciar pelas facetas, se a gente fosse fazer a faceta, se a gente fosse fazer a coroa, a gente poderia iniciar pelo desenho, mas nesse caso a gente vai fazer o modelo. Então a gente inicia pelo Model Creator, que é literalmente criação de modelo, né? Perfeito, perfeito. É engraçado, eu vou de novo aqui me posicionar aqui como leigo. Desde quando eu tive a primeira cadistra no laboratório, eu sempre escutava essa história de, quando a gente estava aprendendo, né? Todo mundo errando, todo mundo Uhum. aprendendo junto. é, que, tipo assim, um monte de coisa que a gente tentava usar os caminhos normais era ou mais trabalhoso, ou a gente não encontrava solução, e aí tudo era modo creator, modo creator, modo creator. Aí assim, de novo, eu não entendo, eu não sei, mas a sensação que dava era que tudo que tentava fazer ou que via no Instagram alguém fazendo e que você não conseguia, é porque você tem que usar o modo creator. Era tipo isso, entendeu? Eu escutava muito falar nesse tal desse modo creator. Sim, é que na verdade, para a criação de modelos, a gente literalmente utiliza o Model Creator. E dependendo do modelo que tu vai fazer, cara, tem que ir por ali e não é tão simples. Se tu não souber como fazer, tu vai passar dificuldade e o Exocad, de certa forma, ele é tão simples. Se tu sabe como utilizar as ferramentas, se tu sabe as perguntas corretas que tu tem que fazer, o Exocad ele te abre muitas oportunidades assim para te fazer qualquer coisa, basicamente. Vamos lá, então. Abrir uma outra tela. Essa é a tela do nosso projeto. Aqui em cima a gente tem algumas informações. Ele vai, no caso aqui, vocês vão ver que tem algumas abas abertas. A gente usa um sistema interno aqui. Então, eu passei para minha área de trabalho algumas coisas para ficar mais simples até de a gente procurar esses arquivos, né? Então, o que que ele está pedindo aqui para gente? A maxila, a arcada completa da maxila. Eu já criei aqui, então, uma pastinha de modelo alveolar e a gente tem algumas informações aqui. Esses aqui são os arquivos originais, tá? Que eu deixei aqui só para índice de curiosidade. No caso, no original, aqui o meu Exocad ele está em português. Numa próxima aula a gente pode até colocar em inglês para o pessoal poder se localizar melhor. Que tem muita gente que usa, né, ele no inglês. Mas, basicamente, o upper jaw é a maxila. O lower, ele vai ser a nossa mandíbula. E o bite, o que a gente chama de bite, né? O bite de oclusão, que algumas pessoas falam. Mas é o bite. É literalmente os nossos dentes posicionados em oclusão. Aqui eu já deixei prontinho, então a gente vai abrir o superior. E aqui em cima ele dá a indicação para te abrir a mandíbula do nosso inferior. Os modelos eles vêm assim, a princípio eles já estão em posição. E aqui no primeiro momento, vamos explicar um pouquinho essa tela aqui para o pessoal. Do lado esquerdo, ele vai aparecer essa telinha aqui e vai te indicar o que que tu tens em tela, tá? A gente tem o antagonista, que ele tá em cinza, e a gente tem o modelo superior, que ele tá nessa coloração mais bege, mais creme, tá? E daí aqui os dentes de dentes superiores e inferiores, se a gente já tivesse montado alguma outra coisa, tá? Aqui embaixo, então, a gente tem outras informações: alinhamento de modelo, vai ter o tipo de modelo e algumas pré-configurações.
Desse lado normal, a gente vai salvando o nosso projeto. E por que que eu digo que a gente tem que ir salvando o nosso projeto conforme a gente vai fazer? Ah, se acaba a luz do laboratório, se por algum motivo crashou esse projeto, que pode acontecer, já aconteceu algumas quantas vezes. Bah, tu fez todo o processo, tu tá lá no final e a tua tela simplesmente fecha. Tu perdeu todo, tudo que tu já fez até agora, tu perdeu. Então, é tempo de bancada, e a gente sabe que tempo é dinheiro dentro do laboratório, né? Então, a gente tem o salvar, a gente tem o modo expert, que depois eu posso mostrar por que que ele está aqui. Em geral, nos meus trabalhos, eu fico mais no modo expert do que no próprio assistente. O que que é o assistente? O assistente é isso que a gente tá. Ele vai te dando uma sequência, porque o Exocad ele é muito intuitivo. Ele vai te mostrando o passo a passo do que tu tem que fazer. Diferente de alguns outros softwares, tá? As ferramentas que depois, no meio ali do projeto, eu posso mostrar também. A nossa oclusão, que depois ela vai ser ativada e vocês vão conseguir ver que vai ter os toquezinhos aqui de oclusão. O True Smile depois vai ser ativado. E a vista transversal, que é muito utilizada para a gente poder ver o tanto de espaço que a gente tem nesses elementos, sabe? É bem interessante. Tem outras formas de usar outras ferramentas que a gente pode utilizar, mas basicamente é isso. E aqui a gente tem algumas vistas que podem ser utilizadas. No geral, eu gosto de criar algumas vistas. Eu sempre crio uma vista de vestibular, no caso, se eu estou fazendo algum projeto. E aqui é só para mostrar para vocês mesmo. Gosto de criar uma vista vestibular, uma vista oclusal, e ele vai criando aqui, ó, vista individual. A gente pode nomear essas vistas como cada uma é, né? Essas outras duas vistas aqui, deixa eu puxar para cima, aqui. Você posiciona, escolhe aí uma vista que te interessa, aí você vai lá e em vista individual, aí você cria uma fixa, Exatamente, né? Perfeito. exatamente. Que daí, por exemplo, eu não, que nem no meu caso, eu tenho o mouse virtual, então eu consigo utilizar ele ao mesmo tempo. Eu uso o meu mouse normal e eu uso o mouse virtual enquanto eu estou utilizando o meu mouse normal. Então, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, entende? Mas quem não tem, por exemplo, ficar clicando para voltar no modelo, às vezes é chato, às vezes é um tempinho que tu acaba perdendo. Então, se tu cria essas vistas, tu consegue condicionar muito bem esse teu modelo para fazer o que tu quiser. Ah, e aqui embaixo também a gente tem uma régua. Aqui, ó. Nessa parte de baixo, a gente tem uma reguinha. E com alguns outros comandos, Ctrl Shift R, a gente consegue adicionar grades. E a gente vai adicionando grades a isso. Quando a gente tem os modelos, isso é muito bom para a gente conseguir ver o tamanho dos nossos elementos, né? Que basicamente, ó, de 10 a 20, 20 a 30 e vai diminuindo. Até para quando a gente tem os elementos, a gente conseguir ver se eles estão do mesmo tamanho, se eles estão com formatos parecidos, a gente consegue fazer bastante coisa com essas grades aqui. Eu não gosto de utilizá-las assim, eu acho que me atrapalha um pouquinho. Então, eu deixo dessa forma. Você acredita que é a primeira vez que eu vejo sem as linhas? Eu Mentira! sempre, eu sempre vi o cadista, eu sempre vi o cadista mexendo com as linhas. Sempre tem as linhas e, Nossa! mas Nossa, tu não. eu nunca tinha visto essa tela preta no fundo, atrás do modelo. Inclusive, realmente fica muito limpo. Sim, fica limpo, tu consegue visualizar bem esse trabalho. Olha, não, olha isso, olha a diferença disso. É, eu sempre vi assim, eu sempre vi ela com o quadriculado, sempre assim. Sim, eu Sempre, acho sempre, sempre. Eu acho que fica uma visualização muito melhor, muito mais limpa, tu consegue enxergar mais detalhes assim. Claro, as linhas são importantes e elas são utilizadas no momento devido, mas não tem a mínima necessidade de deixar.
Principalmente num trabalho Mas, desse, né? De modelo. Perfeito. exatamente. E no caso aqui, eu consigo escolher a cor da tela de fundo, né? A maioria das telas, se tu olhar, elas são azuis. Eu prefiro deixar no preto, porque eu acho que dá muito mais contraste pro teu trabalho. Uhum. Você consegue mostrar onde é que. Ou vai interromper teu processo? Não, não vai não. Peraí. Aqui, vim pro modo assistente, deixa eu tirar a oclusão. Ferramentas. Eu coloquei no modo expert. E daí ele vai te indicar que eu saí daquele modo assistente que eu tava. E a gente vem para as ferramentas. Tem bastante coisa. Ferramenta de medição, lista de corte. Aqui a gente consegue fazer algumas impressões e vídeos da própria tela. A gente consegue exportar algumas coisas. A gente consegue fazer, adicionar algumas outras malhas. A gente consegue modificar o tipo de elemento que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu coloquei lá no meu projeto inicial que eu quero fazer uma coroa, mas no meio do trabalho eu decidi que eu vou fazer uma estratificação, que eu vou reduzir essa peça. A gente vem aqui e modifica isso. Aqui a gente consegue alinhar alias a lanterna mágica, que é um atalho, na verdade, que a gente pode fazer com o próprio teclado. É um Ctrl B, depois eu posso mostrar aqui também. Super rapidinho, muito mais fácil colocar com os atalhos do teclado do que aqui mesmo. Para que serve essa lanterna mágica? A lanterna mágica é para isso aqui, ó. Ah, perfeito. Ela cria contraste, né? Legal. Cria Perfeito. contraste. Então, tipo, para quem tá fazendo textura, isso aqui é muito Uhum. bom. Muito bom. Então, é o Ctrl B no caso, né? Então, só tirar ali, a gente volta para as ferramentas, captura editar editor de imagem. Esse aqui, mostrando rapidamente, é um adicionar e remover malhas. Tem todas essas opções. A gente pode trazer um modelo de referência, a gente pode trazer uma gengiva. A gente é nessa opção que a gente coloca o escaneamento do enceramento, se a gente não trouxe ele inicialmente. A gente consegue trocar as malhas desse trabalho em escaneamento de maxilestra. O scanner multitroquéis é para quando a gente está escaneando um trabalho e a gente tem esse modelo rígido e eu quero trocar para os troquéis que eu escaneei separados. E a gente adiciona esses troquéis separados nesta malha. A série de imagem também, a gente consegue colocar o escaneamento da face. Se a oclusão está errada, a gente pode pedir um byte para o dentista, ou a gente pode escanear em bancada e adicionar aqui para modificar isso. Bloco de oclusão também. A gente consegue colocar a prótese parcial removível e a gente consegue também colocar, quando a gente está falando de implantes, a gente consegue colocar os localizadores de implante como malha separada também. Ah, deu algum problema na minha malha de implante? Tira ela, coloca de novo e refaz essa parte do trabalho. É muito legal essa parte. A gente puxa os arquivos e em outro momento a gente pode ver isso aqui certinho. Aqui a gente pode passar para a parte de fresagem direto, né? Quando a gente tem o software de fresagem do próprio maquinário. Isso funciona para quem tem, por exemplo, Ceramil, que no caso aqui eu tenho Ceramil, então eu consigo dar uma sequência ao meu trabalho sem ter que trocar informações de computadores. Mas posso explicar isso melhor em outra aula também. A gente consegue adicionar foto. Aqui é o Smile Creator, que é para a gente adicionar foto quando a gente está fazendo o planejamento digital. Se a gente clicar na parte do mostrar o projeto no Explorer, a gente volta para aquela tela inicial, onde tem aquelas informações que eu mostrei do Dental Project, que é aquela primeira parte criada. Conforme a gente vai se adiantando no projeto, ele vai criar novas pastas dentro daquilo. E aqui a gente tem as configurações, que é onde a gente consegue trocar o fundo da nossa imagem, a gente consegue fazer outras coisas. Para a gente não se estender muito, vamos falar só da interface do usuário, então, que é onde a gente faz essa modificação. Aqui é onde a gente troca, então, o idioma de interface do usuário. Eu uso em português, mas tem uma infinidade de línguas. O tema de interface, eu gosto de usar esta interface aqui no escuro. Quando a gente vai ver em alguns projetos, isso aqui está branco, mas eu prefiro utilizar no escuro. É só.
literalmente uma bobagenzinha que o cadista gosta de modificar da melhor forma que fica para ele, né? E aqui é onde a gente modifica a cor de fundo. Cor de fundo para visualização 3D. Geralmente ela vem num azul escuro. Daí a gente pega, tem as pré-definições aqui. Eu só não vou modificar o meu porque senão vai modificar aí no projeto. Mas a gente clica nessas definições e ele vai abrir uma grade de colorações. E lá tem todas as cores que a gente tem disponíveis. E tu pode colocar o que tu quiser. Tu pode colocar, sei lá, verde, rosa, amarelo. Tu pode definir. Tem a gradezinha que tu consegue definir os tons disso. Então é bem legal. Mas eu diria que os dois melhores tons para te trabalhar são realmente o azul escuro e o preto. Aqui a gente tem as notações dentárias, mostrar o nome do paciente no título da janela. Quando a gente abre aqui, ó, tá vendo que a gente criou a pasta do projeto? Aqui embaixo, ó, tá mostrando o nome. Ele te dá a opção, ó, alveolar, paciente de modelo alveolar, vai te dizer o nome do dentista, de quem está trabalhando, e algumas outras informações da anotação. E aqui mais alguma coisa de ocultação de alguns botões que eu preconizo não deixar na minha tela, porque quanto mais limpa a minha tela, para mim, melhor. Eu não gosto de ter muita coisa para visualização. Aqui embaixo nós temos a visualização 3D, que eu modifiquei algumas coisas assim, ó. Aqui a gente pode ver que eu tirei a régua, eu tirei a grade, eu tirei a exibição de grade em sobreposição, que é exatamente aquilo que eu fiz antes, tá? De colocar e tirar a grade. Quando vai abrir o nosso projeto, ele já entra com essa grade. Eu tirei justamente para não acontecer isso. E aqui a gente tem algumas outras coisas. Visualizador 3D, eixo de sobreposição, que é esse eixo aqui, ó, que está aparecendo aqui do ladinho. Que ele te mostra os teus eixos Z, Y e X, alguma coisa assim. E mais algumas coisas de desenho. Daí aqui tu tem uma infinidade de configurações que tu pode modificar dentro do Exocad. Mas agora, vamos voltar para o nosso modelo, né? Alinhamento de modelo. A gente vai colocar o tipo de modelo. Ou a gente usa o Plate Model, ou a gente usa o Plateless Model, ou Plateless Model Quick, ou esse aqui, que é a mesma coisa do de cima, só que é para alguns casos específicos. Sinceramente, agora não vem ao caso. Digital WhatsApp Model. Este aqui em específico é para modelos de planejamento. E muita gente erra nessa hora ao fazer um modelo de planejamento digital, porque não utiliza dessa forma. Na minha opinião, tu deixa muita margem para erro. Se tu não faz o modelo de planejamento com esta opção. Mas enfim, vamos lá. Plateless Model. Daí aqui a gente tem outras opções. O plano oclusal, flat gengiva. Flat gengiva a gente utiliza quando a gente está fazendo implante. Ele vai fazer um encaixotamento da gengiva, tá? Tem alguns casos que as pessoas preconizam desenhar a gengiva manualmente e daí ela vai, lá dentro do software, ela vai se adaptar àquilo. E no flat gengiva, tu literalmente vai fazer um quadrado, é uma caixa, em que tu coloca ali e ele vai vedar, ele vai adaptar nos teus modelos de uma forma mais fiel, na minha opinião. E fica mais bonito também. E aqui a gente tem outras opções. Cutal Dies, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. No caso, tá? Os únicos que eu utilizo, o Flat, o Cutal Dies e o Extra Dies. Hoje a gente vai utilizar esse aqui. As pré-configurações a gente não mexe, tá? E a gente vai se atentar aqui a um pouquinho. O pessoal não olha muito isso, mas eu sou um pouquinho chata, digamos assim, e eu gosto que os meus modelos tenham praticamente o mesmo tamanho. Aqui a gente tem essas duas bases e a gente tem que deixar elas. É basicamente como se a gente estivesse literalmente vendo de frente, ó. Elas praticamente somem. É assim que o teu modelo vai ficar. Quando a gente aperta o Ctrl, ele vai dar pra gente essas opções, ó. Essas opções de flecha que a gente consegue mexer o nosso modelo. Pro lado, para cima, para baixo, orientação, ó.
Mas a gente sempre vai deixar o modelo de frente pra gente, né? E eu gosto de dar uma inclinadinha nele, mas é preferência minha. Tem gente que deixa ele bem retinho, tá? E aqui embaixo, a gente tem a altura total. Ele já vem com uma pré-definição de 40 milímetros, tá? Não mexo nessa parte de baixo, que tá os 16 milímetros, porém, eu não me lembro como que é nas outras versões do Exocad. Mas aqui ele te mostra os modelinhos também, tá? O modelo superior ele está com uma altura de 22,97, o inferior de 23. O inferior está um pouquinho maior. A gente pode modificar aqui, ó, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, 23,19, 23,52. E quando a gente for gerar esse modelo, eles vão ficar praticamente do mesmo tamanho depois. É pouquíssima diferença. Não vai ficar aquele modelo enorme superior e aquele modelo pequeno inferior, sabe? Ou o contrário. Isso, na minha opinião, é uma coisa. Eu que fiz modelo analógico, alveolar, por muito tempo. Uhum, Isso, além de fazer ele de forma digital já ser por si, a obtenção do modelo já ser mais rápida, uhum. essa precisão, né, esse equilíbrio de você conseguir deixar tudo do mesmo tamanho, tudo numa largura específica, fica bonito até, a apresentação do modelo fica incomparável, né? A apresentação fica muito mais bonita. O dentista vai notar se o modelo está mal acabado, o dentista vai olhar aquele modelo enorme superior e aquela finurinha inferior. Não é, na minha opinião, não é agradável aos olhos. Então, eu acho que a gente pode fazer uma boa apresentação, sim, e de maneira rápida, sabe? A gente dá um seguir, porque aqui não tem mais muito o que fazer. E a gente vai para o editor de dados 3D. Aqui basicamente é para a gente editar nossas malhas, por exemplo. Essas malhas aqui eu já tinha recortado um pouquinho, então ela está bastante limpa. Mas para mostrar para vocês, a gente tem o selecionar através da malha, selecionar só a superfície e a seleção da malha inteira. Quando a gente seleciona a malha inteira, a gente vai literalmente selecionar a malha inteira, ó. Então, se eu quiser apagar isso, delete. Ele apagou minha malha inteira. No caso aqui é só a gente vir no desfazer e ele vai voltar. Mas sempre que a gente quiser fazer alguma outra opção, a gente tem que vir em nenhum e desativar isso, tá? A superfície é literalmente só a superfície, ó, só a parte da frente. Ele não tá transpassando esse modelo. Então, eu vou recortar só essa partezinha aqui, ó. E a malha inteira, por exemplo, recortei tudo, ó. Ela transpassou o meu modelo. Então, isso aqui serve para coisas diferentes. No caso, quando a gente chega nessa parte, é literalmente para a gente limpar as nossas malhas, né? Dar um aspecto melhor para o nosso modelo. E diferente de como pode ter sido visto aqui, quando a gente faz isso aqui, ó, e a gente fecha essa grade, tu vê que ficam uns granulados. E quando a gente dá um delete, ele fica esse granuladinho aqui. Uma curiosidade é que se a gente vem de forma reta aqui, ó, e a gente não fecha, ó, a gente não fechou essa grade e dá um delete, a nossa malha fica reta, ó. A gente vem aqui, faz um recorte, a gente pode tirar um pouquinho dessas partes aqui extras que sobraram, não tem a necessidade, ainda mais que a gente não está lidando com palatina nem nada do gênero. Aqui ele vai pedir para verificar as intersecções, e aqui, ó, essas partes são as partes que estão dentro dos modelos. Quando isso acontece, é basicamente porque quando foi escaneado, o paciente ele mordeu muito forte. Se a gente tem uma discrepância muito grande disso, que a gente vai pela experiência, na verdade, né? A gente não tá com modelo digital aqui, mas tu sabe que o paciente não morde tão forte aqui, né? Teria que ter uma oclusão inteira aqui. Neste caso, como é só para mostrar, eu vou verificar e eu vou ajustar isso. É muito pouco. Aqui não vai modificar, aqui neste caso não vai modificar nada. Mas é sempre interessante a gente não cortar, a gente ajustar isso, ou com o dentista. Ó, doutor, então, a gente tem uma mordida muito mais forte nessas regiões. A gente pode tentar consertar isso manualmente, que eu não recomendo. Eu recomendo sempre que, se esse modelo for escaneado em bancada,
que você tente reescanear essa oclusão de novo. Traga essas malhas para dentro do software. Se isso veio do dentista, vai, conversa com o dentista, manda um HTML ou manda um printzinho, ó, doutor. Então, tá dessa forma aqui. O senhor quer que eu abra no próprio software aqui, que eu ajuste no software, se for pouca coisa, ou tu vai pedir para o dentista fazer um novo registro de oclusão, porque não dá para seguir dessa forma, né? Senão tu vai ter um erro no teu trabalho, com certeza depois. Aqui a gente dá sequência. E detecção de linha de margem. No caso, são coroas aqui. Neste caso, elas não pegaram inteiramente, mas a gente vai fazer o troquel inteiro, sim. Então, aqui a gente tem a detecção de linha de margem, que aqui embaixo. Se a gente clicar, ele vai te indicar manualmente, tá? Nesse caso aqui, ele não detectou o dente inteiro, né? A gente vai fazer isso de forma natural, de forma manual, no caso, né? A gente pode vir em corrigir as malhas. Quando a gente clica aqui e ele já vem certinho, a gente pode só corrigir isso, tá? Modificando aqui alguma coisa. E aqui a gente pode reparar o desenho, mas eu não utilizo isso para praticamente nada, não vejo necessidade. Então, ai, Jennifer, eu errei a delimitação ali, ou acabou fechando essas malhas dessa forma. Tu não vai pegar e vir puxando, né? Não tem o porquê. Tu vai vir aqui, limpar, tu vai eliminar essa margem e tu vai vir aqui de forma manual. Em geral, você recomenda que isso seja. Eu sempre vejo isso sendo feito de forma livre, sei que tem essa sugestiva, né, que o próprio software sugere. Uhum. Em geral, você é dia a dia fazer isso sempre manualmente? Tem alguma situação em que a gente é melhor deixar o próprio Exocad delimitar ou não tem uma Eu vou te, regra? di- eu vou te dizer que eu, particularmente, eu uso mais a detecção automática, sinceramente. Certo. Por quê? Porque os meus modelos me permitem isso. Quando tu tem uma boa delimitação, e aqui neste caso, eu acho que é uma limitação. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, um modelo que foi escaneado em bancada, e da forma que eu faço, que é tu pegar os troquéis e tu colocar ali, ele consegue detectar manualmente. Se tu tem uma margem bem delimitada, vamos ver se eu consigo detectar aqui manual. Tu vai criando pontos em que ele vai detectando. Por exemplo, tem alguns dentistas que eles deixam tão marcado essa margem depois de usar o fio retrator que o software ele consegue reconhecer tranquilamente. Daí tu só vai pegar, vir aqui e vai corrigir isso. Mas num dia a dia, eu sinceramente uso a detecção automática, na maioria dos meus casos. Mas se eu vejo que não está, por exemplo, bem delimitado, ou se eu tem alguma dúvida, eu Esse aí, por venho. exemplo, esse aí ficou bem sutil, né? Esse aqui ficou bem sutil. Então, tipo assim, eu preconizo fazer manualmente isso, né? Outra dica importantíssima que eu vi aqui agora que eu tava fazendo, que tu me falou da parte do sutiã. Esse aqui é nosso modelo normal, né? Aqui a gente tem as opções e a gente tem o True Smile. Uma dica importante para quando a gente está delimitando casos é ativar ele. Olha a diferença que dá no modelo. A gente consegue perceber as linhas de margem muito melhor. Essas linhas que acabam ficando, elas auxiliam a gente, né? Na hora da delimitação. Porque aqui tu vê realmente, de certa forma, né? E porque esse é um caso que ele foi bem escaneado e ele foi bem preparado também. O dentista preparou bem esse caso. Aqui a gente consegue ter uma boa visualização. E geralmente quando a gente tem essa linha cinza, é onde termina essa delimitação. Olha a diferença. A gente consegue notar dessas margens. Aqui tem essa bolinha, tá vendo que tem essa bolinha azul na tela, né? É. Não chegou a me perguntar o que que era, mas quando a gente passa aqui, ó, ela indica onde está a nossa delimitação.
E muitas vezes ela auxilia a gente nessa hora da delimitação em si, para não fazer um sobrecontorno. Porque tu consegue ver onde termina ali, ó. A linha tá te indicando. Ela tá te indicando isso. E É, ela sempre vai. Pode falar. eu na dúvida, dia a dia, eu na dúvida, por exemplo, quando o cadista chega para mim com essa, isso eu falo para de silicato, para Uhum. caso com finalidade de feldspática, tanto faz, eu digo sempre para o cadista, se ficar na dúvida, eu como ceramista, eu Deixa prefiro pra mais. deixa para mais, deixa para Deixa pra mais. mais. Com certeza. Com Porque aí certeza. no olho, lá no olho, o ceramista vai com a borrachinha para tentar botar onde ele acha que é. Naquelas situações mais limite, onde não ficou muito claro, tá, muito visível. Na dúvida, Uhum. deixa para mais. Sim. Ah, e ele já vai te indicando os dentes, né? Bah, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Porque se tu delimitou o primeiro errado e tu chegou lá no fim e tu viu que sobrou um dente, alguma coisa assim, bah, vai ter que voltar tudo de novo e fazer tudo de novo. Já me aconteceu, infelizmente. Quando eu tava iniciando, às vezes a gente, bah, na pressa, na correria, enfim, a gente Então acaba não. a regra é checar 200% um de cada vez. Só passa para o próximo quando um tiver perfeito. Isso, ó, dente 13 é o dente 13. Dá uma checadinha ali nas tuas margens, até porque, como a gente está falando de modelo alveolar, que nem tu falou antes, deixa para mais. E embora a gente deixe para mais, tu vai estar confiando que aquele modelo também esteja correto. Então, se não tiver, bah, é um problema também. Então, prefiro acabar deixando um sobrecontorno, alguma coisa assim, ó, do que chegar lá. Pior do que chegar para o ceramista sem faltando, é chegar para o dentista faltando. Alguém pode ter visto ali o 21, a impressão que dá que tem uma, como se fosse uma bolinha, né? Uma bolinha no 21 ali, ó. Exatamente onde tem o outro aí, ó. Ah, sim. Uhum. Aí, pessoal, apareceu essa bolinha aí. Esse modelo, ele foi escaneado na boca ou ele foi escaneado o modelo de gesso no scanner de bancada? Esse aqui foi escaneado no modelo de gesso. Dá Pronto. até Aí, pra. pessoal, isso É, aí, ó, esse aqui sim. como esse dente é uma faceta, né? Esse 21. São, O 21 acho que ele vai só até a metade aqui, na verdade. Ele vai aí, até o terço palatino. vocês, antes de escanear, pessoal, ou vocês botam aí alguma coisa Uhum. para tampar, ou então segue se for faceta, eu digo é muito. Até para não perder tempo, eu digo, segue o baile. Ai, mas vai ficar uma bolha positiva na cerâmica. Segue o baile. Na hora o ceramista aplica por cima mesmo. No final, eu pego uma broquinha com carboninho, ou então vocês com batom, e aí tira essa bolinha aí, porque, enfim, para seguir o baile, entendeu? Seguir o baile. É uma Mas bolha daí, pequena. Não era para ter, né? Não era para estar aí, mas mas daí a gente vai para o pulo do gato, então. vá, pulo do gato. Que não se deve fazer, mas passou, não, passou pelo escaneamento não viu, não sei o quê. A gente saiu do modo assistente, viemos para o modo expert e a gente tem o modelo. Botão direito na tela, em cima do modelo, a gente vai vir aqui em modelar dados de scan. Tira do True Smile e aqui a gente tem a parte literalmente do modelar. Diminui a potência, diminui a dimensão, vem com o pincelzinho aqui, ó. Assim, deixando para mais é melhor. Na dúvida, deixa esse peitinho aí, essa espinhazinha um pouquinho maior. Exatamente. Perfeito. Volta para o assistente, ele vai te pedir para delimitar de novo esse elemento, né? Segue o baile. Volta para o True Smile. Como a gente colocou lá no início o tipo de modelo que a gente vai estar fazendo, né? Ele vai te gerar uns modelos de troquéis removíveis e que vai aparecer em outra cor. E ele vai te indicar, literalmente, removível. Dá um seguir. E agora a gente vem para a parte que interessa. Primeiro de tudo, antes de começar a modificar parâmetros de troquéis e etc, 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 eu já venho e modifico a minha orientação. Definir a partir da vista. Essa parte aqui, ó. E eu É isso. modifico. Isso aí é muita calma nessa hora, pessoal. Muita atenção Uhum. nisso aí. E eu modifico. Geralmente ele vem dessa forma. Neste caso, eu vou fazer a minha orientação assim. Ou melhor, vamos mostrar o que que acontece se eu deixar assim. Deixei da forma original.
Modelo sem placa. É basicamente agora a montagem desse modelo alveolar. Aqui a gente tem a parte de troquéis, gengiva, se a gente fosse fazer uma gengiva artificial quando a gente está lidando com implantes. E aqui a gente tem os parâmetros. Neste caso, no Exocad 3.2, tá? Quando tu coloca em cima, ele te dá o indicativo do que tu está modificando. E isso é muito bacana. O Exocad em si, ele já sempre foi muito intuitivo, mas depois que eles fizeram essa atualização, que eles te mostram em tempo real o que está sendo modificado, eu achei sensacional. A altura do pino a gente não vai modificar, tá bom? E aqui a gente está literalmente utilizando os padrões que o Ian utiliza no laboratório dele e que basicamente eu utilizo aqui no ateliê. Eu já fiz com esses parâmetros, a gente já realizou casos com eles, então é isso. A altura do pino, que é essa partezinha aqui que fica extra, que depois quando eu gerar um modelo eu mostro de novo, a gente vai deixar em 1,5. Extrusão da margem é literalmente essa parte que fica abaixo da nossa delimitação do implante. Ele cria uma basezinha a mais. Eu acho totalmente desnecessário tu criar alguma coisa a mais. É só para tirar espaço mesmo no teu modelo. E no caso, ele tira um pouquinho da gengiva, então tu não consegue ver uma adaptação fiel no teu modelo alveolar. A largura do apoio a gente vai deixar em 1. O cone a gente vai deixar em 5, que é basicamente se a gente vai deixar o nosso cone como um cilindro ou se a gente vai deixar ele cônico, fechando lá na base do nosso troquel, né? O limite de altura do cone a gente vai deixar em 10. E embora eu já tenha testado esse limite, tanto o eixo do cone, eu já testei ele com 10. Funciona também, mas depende do caso. É aquela coisa, a gente sempre, diferente de algumas áreas, de algumas profissões, cada modelo é um modelo, cada dente é um dente. Então a gente tem que avaliar os nossos modelos. Mas isso são parâmetros que funcionam e funcionam para praticamente todos os modelos. Tu literalmente só vai avaliar se tu tem que fazer alguma modificação para esse modelo ficar melhor para ti, né? Então, aqui, às vezes eu coloco 10, dependendo do caso, e no limite de altura do cone, às vezes eu coloco 15 também. Quando a gente desce aqui, a gente tem algumas outras opções: ocultar pino, adicionar concavidade, interior, direção e etc. A gente vai ocultar esse pino, que é literalmente essa partezinha de baixo, ele vai ficar com um oco, ele vai ficar com um oquinho ali, que a gente vai conseguir mexer naquilo depois, quando a gente precisa tirar o troquel, ele fica com uma parte sem a parte do troquel. A gente tira aqui o adicionar concavidade, deixa eu ver. A folga do eixo, essa folga do eixo a gente pode colocar em 0,04, que é basicamente o quão apertado esse troquel vai ficar no nosso modelo. E aí que é o pulo do gato, né? Porque se a gente está fazendo um modelo a gente está fazendo refratário, a gente não pode ter um modelo que o troquel não fique 200%. A gente não pode ter 1 milímetro fora do lugar. Então, esse troquel no modelo, ele não pode mexer. Ele tem que ficar firme. Até é um pouco difícil de tu colocar ele no modelo, né? Largura de entalhe, eu não modifico também. Gengiva não mexemos. E a única coisa que eu gosto, e eu vou mostrar o porquê depois, eu gosto de adicionar uma altura de pedestal, porque ele vai formar uma basezinha que nem tá mostrando ali no desenho, que fica bonito para te colocar o nome do dentista e o nome do paciente. Não fica muito grande, não fica muito pequeno, e é o detalhe extra que eu acho que faz a diferença no teu modelo. E eu desativo essa concavidade em torno do troquel. E quais os parâmetros do meu modelo, tá? Eu coloco os parâmetros em 3, 0 e 3. Não modifico antecipar fresagem. E agora a gente vai. Vamos ver como é que ficou esse modelo. A vista tá como a gente tinha deixado. A gente vai mostrar o que que acontece quando a gente deixa assim. Ele demora um pouquinho mesmo, é normal.
porque ele está gerando os troquéis separados, né? Agora, vamos mostrar o que que acontece. Vocês estão vendo que aqui na frente ele criou uns cotos. Por quê? É muito fina essa parede aqui da gengiva da paciente e a gente não inclinou essa orientação o suficiente para isso aqui desaparecer. Então, o que que acontece? O software, para não deixar aberto isso aqui, e na verdade ficaria, né? Ele ficaria aberto, se fosse o caso. O software ele compensa. Mas, bah, fica tão feio assim, né? Fica feio se a gente deixar dessa forma. Então, o que que a gente pode fazer? A minha orientação está dessa forma. Vamos inclinar um pouco. Essa Definir uma é, nova vez. essa aí é aquela hora que no gesso você faz uma casca de ovo na vestibular, quebra e aí não tem mais jeito, né? No gesso Aham. quebrou, Uhum. quebrou. Aí no Exocad não, dá para deixar bonito. O digital é incrível, né? Porque ele te dá a previsibilidade de qualquer coisa. É literalmente só tu voltar e tu fazer. De novo, né? Salvei a cena, né? Como eu tinha dito, tem que ir salvando a cena, porque senão em algum momento pode dar um BO e tu vai perder o trabalho. Mas enfim, agora a gente já fez uma nova orientação, definimos a partir da vista e a gente vai colocar para criar esse modelo de novo. Olha aí, ó. A diferença, a qualidade do modelo, quando a gente inclina esses troquéis. Os troquéis, eles literalmente só estão inclinados dentro da base do modelo. Qual é o atalhozinho que você usa para sem precisar ficar clicando lá no olhinho lá em cima, deixar ele assim, Deixar transparente, sólido? transparente? Vamos para uma mini aulinha, então. Quando eu faço aqui, ó, eu não estou mexendo no meu mouse, tá? O A é de antagonista. Deixa eu tirar aqui o modelo. O A é de antagonista. O S é o teu modelo de trabalho. Ctrl e scroll. O que que é o scroll? É esse botão do meio que a gente tem no mouse. A gente tira. Ctrl Shift e scroll. A gente coloca de novo. Shift e scroll. A gente deixa transparente. E eu acho que era isso. Ctrl B é a lanterna mágica que eu tinha falado para vocês. Ctrl R. E tu vai fazendo mais vezes. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Tu vai adicionando e tirando as tuas grades. Tem alguns, ó. Quando a gente clica em algumas coisas ou quando a gente coloca o cursor em cima do Exocad, ele te dá algumas coisinhas, ó. Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Ah, é que eu tô de outra forma, mas enfim. Quando a gente clica aqui em cima, ó, ele te dá o atalho, Ctrl Shift C. Quando a gente vem aqui, ó, por exemplo, em cima do antagonista, ele te mostra o atalho para o antagonista, que é o atalho para o modelo de trabalho S. Se a gente tem aqui outras coisas, por exemplo, se a gente tivesse coroas, dependendo, o R é para coroa reduzida, o W é para enceramento anatômico, o F é para outro tipo de enceramento. Então, quando a gente está lidando com esse SOCAD, quanto mais atalhos a gente souber, mais a nossa vida é facilitada. E outra coisa muito interessante que a gente pode utilizar é atalhos no próprio mouse, que nem no meu, eu adicionei o Ctrl e o Shift no meu mouse. Então, muitas vezes eu não estou nem usando o teclado. Eu estou direto no mouse, fazendo todas essas coisas. É muito mais simples. Muito mais simples. Ctrl S, ó, gente. Salvar o seu trabalho. Pelo amor de Deus, lembrem de salvar o seu trabalho. Daí aqui muitas vezes vai dizer, às vezes a gente está em alguma etapa que é literalmente só salvar. Mas na maioria das vezes ele vai te pedir alguma coisa, porque ele quer realmente saber o que que tu tá fazendo, né? Já existe um arquivo desse modelo, vou lá, porque eu salvei há pouco. Salvar mesmo assim, salvar, mas manter ambos os arquivos, não tem a mínima necessidade. Se tu já deu sequência no teu trabalho, o trabalho está correto, tu pega e tu salva. Salvar como? Bah, daí tu vai localizar em alguma pasta
essa parte do projeto. E cancelar é quando tu não quer salvar essa cena, tu quer dar a sequência de onde tu tá. Vem aqui em salvar. Ele vai pensar, ó, e vai dar sequência. Agora, então, a gente já fez isso aqui, já criamos o modelo e ele tá dessa forma. A gente não tem mais aqueles excessos, porque a gente inclinou esses troquéis, né? E é aquilo que a gente fala de experiência de algumas coisas que a gente passa, né? E a observação. Cada trabalho é um trabalho único. Então, embora a gente esteja dando um passo a passo de como fazer, de parâmetros e etc., tem algumas coisas que a gente tem que parar, a gente tem que avaliar e a gente tem que ver o melhor para o modelo e para o caso. Aqui a gente dá uma sequência que a gente já fez. Ele vai te pedir o inferior, então a única coisa que eu faço é vir aqui na base, fazer ele no mesmo padrão que eu fiz o modelo anterior e modificar o modelo oco. Ele vai criar um modelinho do inferior, né, agora. Quando você diz repetir os mesmos parâmetros do superior, é o aspecto externo, no caso aí, né? É o aspecto estético, exatamente. Porque, imagina, que nem aqui, ó, que a gente tem a altura de pedestal, é isso aqui, ó. Isso aqui é a altura do pedestal. Certo. Essa aqui é a altura do pedestal, e essa altura eu deixo, uma porque eu acho que fica esteticamente melhor, e eu defini essa altura porque, em geral, é o que fica bom para os meus modelos aqui também. Mas quando a gente for colocar um nome aqui, tu vai ver que tá exatamente de um tamanho bom para te colocar o nome e ficar bonito, e ficar liso, sabe? E o teu nome ele não ficar desnivelado, ele não ficar feio, basicamente. É Ok. só é só um charmezinho, na verdade, que eu coloco ali. Mas isso para a altura do pedestal, tá? Se a gente colocasse isso aqui em zero, por exemplo, ele não modificou aqui. Mas enfim, a altura do pedestal, geralmente quando a gente coloca em zero, é que eu já salvei, é por isso. Ele tira essa parte aqui e ele fica o modelo inteiriço. Eu não acho interessante. Eu acho que fica muito Uhum. melhor dessa forma. É como se ele ficasse sem base, né? Isso, ele fica sem uma base, ele fica feio. Ele fica um modelo feio, na minha opinião. Certo. E daí aqui, o modelo oco é o que a gente, é o que eu coloco aqui no ateliê como padrão, né? Que é a espessura das paredes. O peitoril inferior, que é literalmente aquela região, para não ficar aquela basezinha interna. Se a gente deixa. Calma aí. Aqui. Se a gente deixa com essa base ali que está demonstrando, o que que pode acontecer? Quando a gente coloca o nosso modelo na impressora, pode acumular líquido ali. Bah, para tirar isso aí é chato. Tu vai ter que limpar muito bem, às vezes não vai sair. E a gente tem que dar a cura nesse modelo. Se fica empoçada essa resina ali, essa resina vai ficar eternamente curando. Então, não é interessante. A gente tem que ter um modelo fluido. Um modelo que não fique com nada empoçado, nada que fique impactado dentro dele. Porque ele pode distorcer. E o preenchimento de cavidades. Esse aqui daria para tirar um pouquinho, mas eu gosto de deixar 303. Recalcular o modelo dos parâmetros atuais. E a gente já está indo para a parte final. O modelo ele ficou dessa forma, tanto superior quanto inferior. A parte interna dele ficou aberta e ele ficou assim. Aqui, então, Então aqui, por exemplo, chegou nessa etapa, você agora vai enviar ele para o software da impressora? Ou ainda falta mais aqui, etapa dentro do Exocad? aqui a gente tem mais duas informações que a gente pode colocar, que no caso são os attachments de modelo. O attachment que eu mais utilizo é esse aqui, ó. Support Pin Legacy Compatibility. Eu abro ele ali. Os diâmetros já estão praticamente certinhos. Eu só adiciono um pouquinho na parte inferior. E são aqueles pinos que a gente tem para dar sustentação no nosso modelo. Nem sempre, no caso desses modelos alveolares, a gente tem um bom suporte, porque nesse caso, a gente tem os dentes superiores e inferiores fazendo oclusão nos posteriores.
Mas e se tu tem uma arcada inteira aqui? Como é que tu faz? Tu não tem uma oclusão. Então, uma opção é tu vir aqui e tu colocar os pinos de suporte. Pode vir colocar eles, claro, nesse caso não, né? Mas tu pode equilibrar eles e colocar dessa forma. Bem Lá simples. atrás, pessoal, vocês veem que a Jennifer coloca aí dentro do espaço do pedestal. Vocês não invadem a gengiva palatina, porque lembra que durante a execução dos refratários, vocês vão precisar estar com o índex de silicone incisal, tocando aí na palatina, encaixando para poder verificar o comprimento das peças durante a estratificação. Então é do Exatamente. jeito, nessa posição aí que a Jennifer está colocando. Ó. Exatamente. E tu vê que eu não, justamente porque tem que fazer essas guias, né? Eu não recorto muito esses modelos, né? Não dá para recortar muito a palatina desses elementos. Exatamente. Então, aqui a gente coloca os attachments. Não tem a necessidade de colocar eles assim, é só para gastar resina. Resina e espaço na tua bandeja, né? Então a gente pode chegar o mais perto possível sem tocar um no outro aqui, ó. Só realmente para dar a sustentação que tu precisa para esses elementos. Eu diria até que neste caso, a gente não precisa nem colocar esse do meio. Só esses aqui para realmente ter uma base. E para mostrar como eles funcionam, ó, é um macho e uma fêmea. Um deles vai ser oco aqui, né? E o outro vai ter um encaixezinho deles ali, ó. E é para ter um encaixe, é para ter um encaixe perfeito. Só tem que lembrar de quando for tirar da bandeja da resina, tem que limpar bem ali, porque senão vai ficar resquício de resina e não vai adaptar direito isso. Daí então, essa é a parte de attachment, e aqui a gente vem para o texto, que é aquilo que a gente coloca referente ao dentista, né? Ao dentista, paciente, etc. A gente pode fazer isso em alto relevo ou gravado. Eu acho que fica muito mais bonito gravado, tá? Mas o alto relevo também funciona. É sempre uma Então, polêmica. O pessoal sempre pergunta, é com relevo ou gravado? Com relevo ou gravado? eu prefiro gravado porque, assim, é muito mais fácil tu limpar. Quando tu tira da bandeja, tu vai lá, tu faz toda a asepsia, eu faço pelo menos, né? Faço toda uma asepsia do modelo com álcool antes. E eu já passo um pouco de álcool ali para tirar esse excesso de resina que ficou. Basta tu não limpar direitinho. Quando tu deixa o relevo, fica aquela resina empoçada ali, sabe? Bah, eu acho que fica muito feio. E daí fica manchadinho, enfim, não gosto. Mas vai de cada um. Isso é só a forma como eu faço, né? E é isso. Então, aqui eu coloco no gravado. Aqui não tem, a gente não vai adicionar nenhum texto. Isso aqui em outro momento posso mostrar como é que funciona também. Aqui a parte de alto relevo, a gente tem que colocar para definir a posição, né? O que que eu modifico aqui? A gente vem no texto a ser adicionado, as configurações de texto. Gente, dá para modificar letra nisso aqui, ó. Dá para colocar a letra que vocês quiserem, a letra que vocês acharem mais bonita. Eu utilizo, troquei aqui sem querer. Eu utilizo o Arial, normal, bonitinho, limpo. A única coisa que eu coloco em negrito, tá? Prefiro colocar em negrito. Dou um ok. A espessura eu troco para 0,6 e o meu tamanho de fonte eu coloco para 0,3. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o nome aqui da ateliê como demonstração, né? E a gente vai definir a posição dele. Aqui, ó. Ele já aparece. Tu clicou ali em cima, ele já apareceu. E quando a gente tiver com ele para ser gravado, ele vai aparecer em rosa. Quando tiver em alto relevo, ele vai ficar azul, ó. Vai ficar para fora. Colocamos o texto, colocamos ali em posição que a gente queria, alto relevo. Já colocou a posiçãozinha. Vem aqui, paciente, mod- aula, aula de modelo alveolar. No caso, eu tô colocando na frente, mas vocês podem colocar o dentista na frente, o paciente atrás, vice-versa, tá? E alto relevo. E uma última coisa, pessoal, que eu acho que é um detalhe assim, ó, que tem gente que nota, tem gente que não nota, mas eu sou uma pessoa que nota e eu sou um pouquinho chata. Aqui, basicamente, a gente
Finalizou o nosso Model Creator. Só que, detalhe, a gente colocou nome só na parte de baixo do nosso modelo. O que que a gente pode fazer, tá? E a gente poderia sim ter colocado em cima naquela, naquele módulo que a gente estava. Até aqui modificou um pouquinho, mas só para mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui de novo, só para mostrar para vocês como que ficaria. Quando a gente coloca em alto relevo, por exemplo, M digital, ó, nesta opção, tá? Ele fica de cabeça para baixo. Eu acho totalmente fora isso, tá? Eu acho muito feio tu colocar no modelo de cabeça para baixo. E a maioria das pessoas faz isso. E eu sei que a maioria faz isso, mas eu também sei que tem gente que não sabe como deixar reto, como deixar, tipo, ambas as letras iguais. Então, aqui a gente finalizou. Tá pronto, poderia ir para impressão facilmente, tá? Mas, só um detalhezinho. Não custa, fica mais bonito e demonstra o capricho de vocês na hora de montar esses modelos, né? A gente vai vir aqui em modo expert, dar um seguir, e a gente literalmente está na tela de modo expert. Botão direito na tela, vai abrir essa aba. E aqui, ó, ele já tá te indicando, ó, modelar modelo. Uma coisa que a gente pode fazer, duas coisas, na verdade. Uma é que a gente pode vir e suavizar isso aqui, ó. Melhorar o aspecto desse nosso modelo. Bah, deixar mais agradável aos olhos, né? Não tem o porquê. Não tem porquê a E gente. esse aí é o diferencial do cadista que vai embora do Brasil para o cadista que fica no Brasil. Bah, não tem porquê a gente deixar. E realmente, às vezes ele vem com malha sobreposta, fica resquício de salivação. Aqui na parte palatina, tudo bem, isso aqui é gengiva do paciente. Mas essas coisinhas aqui, a gente pode retirar. Tu pode deixar o teu modelo limpo. Tu pode deixar ele mais agradável. Ó, aqui, ó. Pode deixar ele mais agradável aos olhos, sabe? Demonstra um pouco de carinho com o teu trabalho também. E daí aquilo eu fiz na parte, aqui eu fiz no livre, ó, no suavizar e nivelar, que a gente nivelou essa malha do modelo, nivelamos a malha do modelo. A gente vem em attachments novamente, e aqui, ó, tem adicionar e tem retirar. A gente vem em retirar, tem aqui as bibliotecas, que tem uma infinidade de coisas. Desce aqui o scroll, vem em texto, tá? Vai ver que já apareceu um negócio aqui, ó, que são essas informações que estão no texto a ser adicionado. Vai fazer a mesma coisa que tu fez no outro. Define os padrões aí do teu laboratório, do ateliê, enfim. Os meus são esses. Vai fazer a mesma coisa que tu fez embaixo. E quando tu vier aqui, ó, no meu caso, ele tá como gravado, novamente, né? Eu vou colocar do lado contrário. Tá, mas Jennifer, ele tá de cabeça para baixo. Ctrl e botão esquerdo. Tu vai girar isso aqui, ó. E pronto. E tu vai aplicar. Aplicou, vem aqui no texto, paciente, aula de modelo alveolar. Mesma coisa, Ctrl, botão esquerdo. Outra coisa, por favor, tomem por atenção, padronizem isso. Mesma linha, ó, tá vendo que ele tá seguindo uma linha? Não tá aqui, ó. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ele tá seguindo a mesma linha do inferior. Ah, fica um pouquinho torto, vai lá e ajeita. Ali, ó. Ele tá finalizando basicamente na mesma linha também. Aplica, dá um OK e tá pronto. Olha que bonito. Perfeito, perfeito. Pronto para imprimir aí, né? Aqui já tá pronto para imprimir, com certeza. Olha, perfeito. Vem para o modo assistente. Vou finalizar aqui só para vocês verem. Ó, modo Creator terminado, pronto, modo Expert. E aqui, se tu quisesse, eu desenhasse as frações do caso, né? Fechar o modo Creator. Ele já vai salvar esse projeto na tua pasta. Então, a gente vai dar um seguir aqui. Salvar mesmo assim.
Ele tá salvando a cena, salvando tudo. E aqui a gente tem algumas coisinhas diferentes agora. Aqui embaixo, ó, tu vai ver que apareceu em verde o modelo, ó. E quando a gente abre o Explorer, a gente tem todas as informações dentro do project, as informações, os scans. Esses aqui, ó, Model Die, esses aqui são os troquéis, ó. É o teu troquelzinho finalizado, ó. Eles estão todos aqui. Então, Uhum. daqui a gente já pode partir para a impressão. Perfeito? Já podemos partir para a impressão, com certeza. Perfeito. Se eu não sou cadista, não, mas assim, se eu tivesse ExoCAD aqui, eu acho que eu estava pronto para fazer um já. É, assim, eu fico satisfeito em primeiro lugar porque eu vi o ExoCAD a primeira vez em 2019. De lá para cá, são 6 anos, eu nunca vi esse tipo de informação disponível assim. Nunca vi. Nunca vi. Como eu falei para você já antes da gente ter essa aula, eu tentei tanto isso aqui com cadista até que eu desisti. Eu desisti e eu me preocupava Isso. porque o que é que acontece? Eu pensava, eu moro no Ceará, se um dentista do Rio Grande do Sul me mandar um escaneamento para um trabalho de cerâmica feldspática, eu me perguntava, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Porque eu não consigo fazer um modelo alveolar, e aí são coisas que a Jennifer pode até falar depois. É, não era só por não saber fazer isso aqui tudo que a Jennifer falou, era por não conseguir contemplar uma outra face desse processo, que é tá com calibração em dia, calibrar processos, calibrar impressora, calibrar resina, né? Você me corrige se eu estiver errado. Sim. A Uhum. gente aí entrava em contato com suporte de Doni 3D, entrava em contato com não sei quem, pedia uma ajuda a não sei quem, comprava o curso e a gente era muito era muito fraco de curso em 2019, 20. Imagina aí, 2020, curso de ExoCAD. Quem é que tinha curso de ExoCAD online, né? Pagava consultoria, eu gastei resina, gastei material, até que eu desisti porque eu não conseguia. Eu não conseguia e eu via as pessoas no Instagram, eu via outros colegas, às vezes usando a mesma impressora que eu, conseguindo imprimir seus modelos e duplicando troquéis e fazendo trabalho sobre refratário. Eu pensava, meu Deus, qual é o meu problema? E Sim. ficou um hiato aí, ficou um vácuo de uns anos, até que ano passado nós retomamos as tentativas com outra impressora, com outra resina. Confesso que, além de ajustar esses números que a Jennifer mostrou aqui, sim, os números são muito importantes. Eu vim ter sucesso quando eu, utilizando uma impressora da Cuser, com uma resina da Cuser, e a gente conseguiu fazer o primeiro modelo que deu certo. E aí o segundo, o terceiro, o quarto, e a gente testou outra resina, e aí foi tornando aquele processo validado, né? Então, assim, eu fico feliz com isso aqui que a gente obteve, porque eu acredito, humildemente e modéstia à parte, eu acho que a gente está disponibilizando, eu acho que é a primeira vez que alguém está disponibilizando um material desse gratuito, tá? Passo a passo, dessa forma, Exatamente, exatamente. Então, eu fico feliz porque qualquer pessoa que assistiu isso aqui e tem Exocad, tem possibilidade de tentar fazer isso vai aqui, conseguir fazer. ela Uhum. tem duas opções. Ela assiste o vídeo e replica e funciona, ou se não funcionar, ela vai lá no Instagram da Jennifer e inferniza a sua vida. Entendeu? Pode vir falar comigo, eu vou auxiliar da melhor forma possível. Às vezes não vou conseguir responder na hora, né? Obviamente. Porque eu tô aqui no laboratório, tô fazendo alguma coisa, tô com os projetos paralelos, mas eu sempre preconizo auxiliar quem vem falar comigo. Porque a nossa área é tão vasta, o digital é tão vasto, e eu vejo que a gente conhece tão pouco. Porque embora o software, tu viu nessa aula, o software ele é muito intuitivo, ele literalmente te dá um passo a passo. Só que nem eu disse lá anteriormente, se tu não sabe o que perguntar, tu não vai saber que resposta tu precisa. Não Exatamente. tem como. Se tu não sabe a pergunta que precisa ser feita, tu não vai conseguir chegar numa solução. E o digital ele tá aí para facilitar a nossa vida. Não pra gente ter dor de cabeça, não pra gente ficar testando, gastando resina à toa, gastando tempo à toa e não sair do lugar.
Claro que eu digo que assim, ó, o digital, ele tá aí para te auxiliar. E tu tem que saber todo o resto. Tu vai ter que saber de anatomia, tu vai ter que ter uma expertise diferente, assim, para poder lidar com isso aí. E tu vai ter que ter paciência, paciência para aprender e muitas vezes paciência para errar até tu acertar. Mas isso aí é tema para outra aula agora. Uhum, com certeza, Muito com bom, certeza. muito bom. Jennifer, eu lhe agradeço demais, tá? E eu digo para o pessoal que aguarde aí, que a Jennifer tem muita coisa. A gente ainda vai depender muito aqui da paciência e do tempo da Jennifer aqui para ensinar a gente, viu, pessoal? Ai, não, imagina. Tá bom? Imagina. Eu tô falando daquilo que eu gosto, então tá tudo bem. Perfeito. Jennifer, obrigado. Vou fechar aqui a Obrigada. nossa gravação Uhum. e, e até o próximo aí, tá? Bom, Valeu. muito obrigada.